Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um Arquipapo. Meu nome é Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá! E com o Gabriel. Presente. E já que não somos perfeitos, hoje vamos falar de alguns erros. Vamos lá? Mas o arquiteto erra? Olha, erra. Pesquisei aqui um pouco sobre isso e Parece que é verdade. parece que é verdade. Mas Até os melhores do mundo cometem alguns deslizes. Então, você que está ouvindo o podcast, está se remoendo aí por algum erro que você cometeu, não liga. Os Star Architects fazem bem pior. Agora o negócio é o Eles seguinte, têm a oportunidade de fazer numa escala bem maior também. quanto mais famoso você é, maior fica a cagada, né? E mais ela se espalha, né? Mais ela se espalha. Não, e um erro de arquitetura é mais difícil de esconder. Sim. Ainda mais em grandes prédios, né? Em grandes edifícios, assim como os que a gente vai falar hoje, E que viram ícones, né? Então eles vão estar lá também por um bom tempo. mostrando o seu erro. O prédio que hoje é a sua glória, né? Ficou famoso por causa do prédio e tal, talvez daqui a alguns anos seja a sua fossa. Mas eu acho engraçado que é bem comum circular na internet, sabe esses errinhos de construção, assim, que o pessoal manda de escada Sim. que chega no nada, né? Essa é a pequena escala, né? Que essa todos nós cometemos de alguma Poderíamos maneira. cometer, pelo menos, Poderíamos. né? Chega no grandão. Chega a cagar com a cidade, né? Então o erro eu acho que é uma questão inseparável do ser humano, né? É A verdade. gente tem uma tendência a A errar. errar. O ser humano comete erros, né? É natural. E, enfim, a gente acorda, come, dorme Erra. e erra. Eu ia falar, e faz cagada, né? O negócio é nasce, cresce, se reproduz, erra e morre. Erra. É lógico. Pode Às ser. vezes sim. E também atribuir o erro ao outro também é muito humano isso, né? A gente jogar a culpa no outro, assim. Mas enfim, eu acho que todo mundo erra, né? O Neymar erra, o Messi erra, A Marta errou no a pênalti. Marta errou, Bill Clinton, Frank Lloyd errou, Mies van der Rohe errou, o Le Corbusier errou. Enfim, faz parte. Na arquitetura a gente vai passar por isso. Tem Mas hoje a gente vai falar das grandes. O erro vem de longe, né? Tá aí a Torre de Pisa pra mostrar pra gente que não é de hoje que Que se erra. se erra na construção civil. É verdade. Porque apesar do erro, ela se tornou um grande ícone. Pelo Né? erro. Pois é. Pelo erro, ela é. As pessoas vão até Pisa pra fazer aquela foto segurando, fazendo aquela. O cara deve estar bem orgulhoso, né? Tendo construído uma piada. Tem sempre esses mitos de cagadas que deram errado e que no final deram certo, né? Então, assim, tem lendas do tipo Coca-Cola, que era uma receita que deu merda, funcionou, tipo, sabe, forno micro-ondas, o Teflon, sei lá, os sucrilhos, tem várias lendas dessas. Sucrilhos? Na verdade era remédio. Dinamite. Mas é que A faz dinamite deve ter dado bem errado. Bem errada. Mas é que faz sentido, né? Ou café, né? O café eu acho muito impressionante. Olha que frutinha vermelha, deixa eu comer. Ruim. Ah, deixa eu torrar. Ruim. Deixa eu torrar e moer e colocar água quente em cima. Gostoso. Agora põe açúcar. Pronto. É muito tentativa e erro. Na verdade, talvez esses erros que a gente vai falar hoje sejam a futura regra. É, a nova vanguarda, não é mesmo? Pode ser. Olha, Tomara que não, mas... não vai ser. Não. Não. Tá. O Gabriel tá um pouco descrente. Puxando pra arquitetura, então, tem uma frase que eu citei num dos episódios, mas eu não citei ela completa, que é a frase do João Figueiras Lima, o Lelé. Mas ele diz o seguinte: uma das coisas mais complicadas para o arquiteto é ele aceitar que é uma figura que tem de errar. Não existe projeto ideal, perfeito. Essa convivência com o erro é fundamental. Errar por leviandade, por falta de competência, é uma coisa ruim. Agora, errar acidentalmente faz parte da vida. Então, Essa é completa. essa é a versão completa para a gente ficar mais tranquilo. E a do Frank Lloyd Wright, que é: um médico pode enterrar os seus erros. Que cara sutil, né? Então, os erros que a gente vai tratar hoje, a gente selecionou erros assim, de projeto, ou Mais erros clássicos. de arquitetura mesmo. Porque tem vários erros dos engenheiros. Esses a gente deixa pro engenheiro... Cast. Pro engenheiro papo. Tá. Vejo meu erro. Errei. Pro engenheiro papo, Renato. Engenheiro papo.
Então hoje vai ser ter mais aos arquitetos pra gente falar mal dos arquitetos mesmo. É que, na de nós verdade, mesmos. é que as cagadas dos engenheiros são mais foda, né? Tipo, a coisa que cai. Então tem um arquiteto que a gente já falou em outro episódio, inclusive, que é o Gary. A gente falou no primeiro episódio do podcast. Quando a gente tava falando dos verdade. Simpsons. Então, o Gary, ele é conhecido por essas formas, digamos assim, né? E suas estruturas brilhantes. Brilhantes e côncavos e convexos, sobrepostos, de maneiras Muito malucas. muito malucas. Quis dizer aleatórias, mas vocês pegam mal vamos falar usar um que... termo técnico, desconstrutivista, talvez. E talvez isso gere algumas consequências, né, pro prédio. Quando a gente tá lá todo pensando no sistema de água, como é que vai ser o caimento da água pluvial, onde que vai acumular, onde que não vai, como é que vai ser todo esse sistema do prédio, quando ele tem aquela forma, deve ser um pouco mais difícil. Ou talvez ele nem pense, né? Tipo, foda-se. A água vai descer de algum jeito. Então, ele tem um caso que fica no MIT, que é o Ray and Maria, que foram quem doou a grana, né, pra fazer o prédio. Não, mas aonde que é? No MIT. Que é o quê? Então, o MIT acabou... Então, o prédio ele teve vários problemas estruturais, inclusive de mofo e vazamentos de água, e o MIT acabou processando o Gary. Ô, louco. 3 anos. Mas é pra tanto? Olha, processo vai ser uma coisa assim meio corriqueira dos É. prédios que a gente vai falar daqui pra frente. Mas é que uma coisa que eles alegaram é que, assim, o prédio é bem desconstrutivista, aquelas formas muito loucas. E segundo o MIT, é que essas formas, tipo, não tem como fisicamente elas serem estáveis. Então acontecia, tipo, essas rachaduras vão ser coisas que vão ser frequentes, assim, que vão ter que estar sempre arrumando, consertando, inclusive as goteiras que surgiram e tal. Então é um problema que eles atribuíram ao problema de projeto mesmo. E daí eles tiveram que Dá uma processadinha. dar uma processada pra pegar o dinheiro. E os caras, 3 anos depois, eles tiveram que gastar, segundo os dados aqui, mais de 1,5 milhão pra consertar As goteiras do Gary. a porra do edifício. Pois é, não, é merda. E tem uns negócios que acumula neve em alguns locais e cai bem nas saídas de emergência, assim. Corram para o bloco de gelo. Antes gelo do que fogo, né? Não, tem um dos dois. Você consegue Talvez ele sair. pensou nisso. É, né? Mas não para por aí, né? Os fatos do Gary, né? O mais famoso, que deu merda, é o Walt Disney Concert Hall, que é um edifício em Los Angeles, na Califórnia. Muito bonito. É muito lindo. Muito bonito. vistoso. Mas o projeto, ele é um projeto encomendado pelos Disneys, Foi pela senhora Disney, né? pela senhora. E é um projeto de 1988. Só que as obras só iniciam em 92 e a conclusão dele é em 2003. Então foi um processo relativamente longo. Mas ele hoje em Los Angeles é uma famosa casa de espetáculos. Então é um teatro, ou coisas para espetáculos de música, de dança, de orquestra e tal. E uma forma bem característica de Frank Gehry, né? Super desconstrutivista, as formas pontudas, malucas. E também um revestimento metálico. Mas ele era opaco ou ele era brilhante? Super brilhante. Qual foi o problema lá? É o seguinte. A combinação dessas placas metálicas super reflexivas, junto com formas muitas vezes côncavas e coisas que conseguiam atrair raios solares, e somado isso ao calor de Los Angeles, o edifício começou a esquentar toda a região, assim. Entendeu? Não é só ele, não esquentava lá dentro. Não. Ele era, tipo assim, uma panela de inox super super quente, mas que irradiava calor para todos os lados. Começaram a ter várias reclamações dos vizinhos de que houve um aumento de temperatura considerável nas casas das pessoas. Que eu vi, acho que é mais ou menos uns 10 graus Celsius. Cacete. Porra! É. Foi foda, assim. Então, daí a conta de ar-condicionado da galera vai que já não é um lugar, assim, fresquinho, né? Pô, tipo assim, hoje é um dia ameno aqui, tá 25 graus, só que Gary construiu o predinho dele e ficou 35 aqui. Só que as Exatamente. temperaturas de Los Angeles já não são, assim, amenas. Não, já são 35, né? Já são quente pra caralho, assim. Então, assim, isso foi uma das principais reclamações. E a outra era a questão desse ofuscamento que tinha também, porque como o prédio tem as formas muito loucas e desconstruídas, o que acontece? Conforme o sol vai mudando, aquela reflexão, ofuscamento vai também atingindo toda a região. Pô, entendeu? ele devia fazer um prédio pra Ray-Ban, né? Pra vender mais óculos. Pode ser. E outra coisa que aconteceu também era para quem anda na calçada, também tinha um aumento de temperatura considerável. Eles chegaram a medir que na calçada chegou a 58 graus. Delícia. E o que foi feito? Eles contrataram daí uma empresa especializada em avaliação térmica
e que daí ficaram fazendo estudos por computador, tentando analisar o máximo possível quais eram as superfícies que mais absorviam calor e refletiam calor, né? Aham. Quais eram as superfícies que deveriam ser... Pintadas de preto. A conclusão que eles chegaram foi que principalmente as formas côncavas concentravam muito esse calor, né? E irradiavam daí numa temperatura muito maior. E também a questão de usar, tipo, esse aço polido. É um espelhão, né? É, Tipo, que é um quem espelhão, nunca sim. ficou fazendo isso em formiga, né? Eu adorava, né? Não é? A solução que eles tiveram foi usar, tipo, como se fosse um jato de areia e fazendo lixar as superfícies. Tiveram que fazer isso em quase todo o edifício, fazer todo esse lixamento para a ideia de tornar ele mais fosco. E o Gary achou legal isso? Ele teve que fazer, porque senão ele ia ser processado. De novo. De novo. Que nessa resolução desses problemas, o Gary estava bem envolvido. Ah, tava envolvido. Porque ele também estava preocupado quais seriam as soluções e até em questão de o que afetaria menos a estética do edifício e tal. Então ele estava sempre analisando também quais seriam as soluções mais ideais que mantivesse a forma e a concepção que ele tinha inicialmente, né? Mas é que engraçado pensar que esse tipo de problema era maior nos painéis côncavos, né? Se fossem colocados uns painéis convexos por cima, de outras maneiras, pô, ninguém ia perceber a diferença, sabe? Tipo, é só um amontoado de peça. Sabe? Mas não foi só ele que pisou na bola 2 vezes. Esse negócio de esquentar as coisas não é privilégio do Gary, né? Tem um outro aí que ficou bem famoso, que é o Rafael Vignoli. Também fez o mesmo problema, e foi uma vez, Gabriel? Não basta errar uma, tem Não. que errar duas. Tem Deixa que eu errar fazer de duas. novo. É que, verdade seja dito, que no primeiro, que foi o... Como é que fala isso? Dara Hotel? Dara. Dara Hotel, em Las Vegas. É um prédio muito bonito, diga-se de passagem. Espelhado, alto. Mas eles achavam que a piscina era meio fria, a água da piscina. Poderia, né? Eles queriam deixar as pessoas podendo usar a piscina por mais tempo, de noite, né? Las Vegas esfria bastante durante a noite e tal. Pensaram assim, sustentabilidade, né? Por que não utilizar a luz solar? Por que não? Pô, inteligente, hein? Então, mas usou a ferramenta mais antiga que tem, que é a reflexão solar, né? Fez um espelhão gigantão e apontou pra piscina. Só tem um problema aí, na verdade. Não, mas peraí, ele queria fazer isso, né? Claro que não. Mas eu, se fosse ele, hoje eu falaria que sim. É, né? O ambiente todo da piscina ficou muito quente, né? Insuportável. Rola uns boatos que até o cabelo das pessoas pega fogo. Porra! Não, tinha assim, combustão espontânea, sabe? Sei, aquela teoria da combustão espontânea. As pessoas saíam correndo em chamas. Não, mas é que, assim, a história... não sei se- De verdade? Então, a Real. Renata contou essa fábula, Ah, e qual que é a verdade? O que importa é o que é Muito mais bom. legal. mas o hotel é um hotel inaugurado em 2009 e ele tem uma forma bem curva mesmo, que nem a Renata falou, e daí pra parte da piscina ele tem com essa parte curva côncava, e ele é todo espelhado. O que rolou foi que logo que inaugurou o edifício, alguns hóspedes começaram a reclamar que estavam chamuscando mesmo, assim, tipo... Você quer pegar um bronze animal super rápido? Só que eu acho que passava do ponto. sabe? Então eles começaram a reclamar que, tipo, pô, tinha queimadura de pele, que o cabelo tava Caralho. queimando, Cabelo. O plástico derretia. as sacolas, assim. Porra. Enfim, é tipo uma descrição do fim do mundo, né? As pessoas não sabem por quê, mas de repente as coisas começam a derreter e queimar, assim. Aí se jogava na piscina, né? Era só... Tipo água borbulhando, assim, né? Mas aí o que aconteceu? Eles tiveram que também contratar engenheiros. Pô, esse engenheiro tô só limpando a bunda aí. Mas pra entender, pô, o que tava acontecendo? Por que as pessoas estavam, né, desesperadas? Chamaram o padre Quevedo lá. Né? A parapsicologia Non-existent. não existe. O que eles concluíram é, em função do formato e dos vidros serem super reflexivos, acabava esquentando fazendo esse derretimento mesmo da parte da piscina. Numa das entrevistas que o Vignoli deu, ele falou uma coisa assim, tipo, acho que ele tava sendo bem irônico, já tava meio de saco cheio Eu da tava falando assim, entrevista. que eu quis esquentar a piscina, é isso? Não, foi o que a Renata falou. Não, mas ele falou alguma coisa assim do tipo... Ah, mas também quem se importa se você queimar alguém em Las Vegas? Tipo, foda-se. Foi a única vez que ele queima coisas no Peraí, entorno. isso daí foi em que ano? Isso foi em 2009. Cara, o cara não aprende, meu.
Essa foi a primeira. Não, mas ele diz nessa entrevista também que é o seguinte, que o formato do edifício e que essa questão de que ia esquentar, isso era uma coisa que ele já sabia, sabe? Ele já tinha consciência. Eu queria isso Eu quero mesmo. botar fogo em todo Eu quero derreter carros. Adoro. Mas ele falou que isso era uma premissa que o cliente pediu, que tinha que ser aquele formato curvo e que fosse espelhado, entendeu? Então, que ele, assim, esse foi o projeto, ele não teve muita opção de argumentar em relação a isso, mas, enfim. A culpa não foi minha. Já tava assim quando eu cheguei. Já Não é? Exato. É a melhor desculpa, né? Eu avisei. Mas voltando, então nesse primeiro ele fez um experimento. Isso. E fazer como eu posso potencializar esse efeito. Daí ele faz o edifício que é o Walk Talk, que como o Em Gabriel... Londres, né? Em Londres, é isso. O Gabriel sempre Muito fala do obrigado. Ok Talk em todos os arquipapos. Todos os episódios. Adora. E como o Gabriel citou, o Carbuncle Cup, É isso. ele ganhou em 2015. O pior prédio, pior edifício de 2015. O Walk Talk também tem um formato, é um edifício alto, né, super espelhado e tal. Também começou a ter esse problema de reflexão e começou a esquentar as coisas ao seu redor. E daí ficou muito famoso porque teve né, além de queimar pessoas, mas Fritava ovo. fritava o... Derretia carro. Virou, né, tava no jornal hoje, né, essa... Tipo, até no jornal hoje chegou. Evaristo Costa lá comentando. Mas assim, o que eles passaram a chamar de Raio da Morte. Porra! Esse era o nome, o apelido, né, que Nossa, deram. tipo Star Wars, assim. Porque no Gary, o aumento da temperatura era de mais ou menos 10 graus. Esse chegou a aumentar 20 graus de temperatura. Puta que pariu, Então, assim, hein? esquentou pra caralho mesmo, assim. Tanto que daí essa piada de fritar ovo tem esse vídeo. Não é piada. Não é piada. Tem um vídeo dos jornalistas fritando um ovo, Isso. né, na calçada, assim, né? Só com o calor. Derretia carro mesmo, o retrovisor dos carros. Que, E na quadra seguinte nevando, assim, né? Virou um pequeno paraíso tropical, assim. Ali. O retrovisor dos carros, que às vezes é de plástico, derretia mesmo, assim, o painel dos carros que estacionavam lá em determinada rua, que é onde os raios da morte estavam focados ali, um raio da morte! derretia mesmo. Era um Independence Day, assim, né? Derretia carro, fritava ovo, Não, e daí estragou a calçada, tipo, tava afetando realmente Sim. o entorno ali. câncer de pele foda lá, todo mundo. Além desse problema, um outro problema que tá rolando agora lá também, é que aumentou consideravelmente a velocidade e a força dos ventos. Principalmente Nossa, na sério? calçada. Aham. Então, assim, a vizinhança tá reclamando porque depois que o prédio ficou pronto, meio que criou um túnel de vento, assim. E um túnel de vento quente, né? Tipo, é o inferno chegando, não tem o que fazer. É, a gente vai começar a ter é um ninho lá na Inglaterra, né? Tava escrito no jornal, no The Guardian, assim, né? Que daí os ambulantes estão escrevendo letreiros no carrinho, assim, dizendo, ó, as coisas podem tombar e podem esmagar os clientes. Não tem muito o que a gente fazer, porque o vento tava derrubando tudo lá. Então. Podem Reclama esmagar. com o Vignoli. Reclama. Mas assim, teve esse edifício teve vários probleminhas que rolaram mesmo. Inclusive tem uma questão ainda de aprovação e tal, cheio de problema. Mas o Vignoli, ele comenta que ele sabia que essa temperatura poderia aumentar, mas como eles não tinham tecnologia ainda muito avançada para identificar exatamente qual temperatura que poderia chegar. Então ele achava que, sei lá, poderia aumentar, chegar até uns 36 graus, só que chegou a 72 graus, assim, né? 70, 72 graus. Então, assim, foi muito além do que ele Esse previa. cara é muito cara de pau com essas desculpinhas, sabe? Fica quieto, cara. É. Porque, pô, assim, eu sabia que podia aumentar a temperatura na região. Não, é até pior Não se assumir faz, isso. cara. Né? Usa outro material, usa... Cara, tipo, hoje em dia, com todo mundo falando de sustentabilidade, o aumento da Mas temperatura é o que ele tá no fazendo, mundo. tá melhorando. Londres não é frio? É frio, é. Verdade. Trouxe Mas, tipo, sol. Aumento Trouxe da sol. temperatura no mundo. Então, mas derretimento- não. Então deixa eu pegar esse gancho Tá, aí. ah. Deixa eu pegar esse gancho. Porque daí ele fala o seguinte: a primeira vez que eu visitei Londres, o clima não era assim. Porque Londres estava ficando muito quente. Tipo, muitos dias de sol. E agora vocês têm todos esses dias ensolarados.
Vocês deveriam culpar o aquecimento global. Puta que pariu. É desculpinha, cara. O cara falou que sabia que podia tacar fogo nos carros lá, mas achou que não era tanto. Mas é tipo da coisa assim, que tipo, na real ele não sabia, né? Tipo, mas quer falar que, não, eu tenho tudo sob controle. Era bem isso que eu queria. É bem isso que eu Eu queria. tenho carros. Na verdade, Adoro ovo. tô melhorando assim. E na temperatura ideal pra gema ficar mole. Né? Em defesa dele aqui, pelo projeto original, deveriam ser colocados brises horizontais na fachada sul, né? Que é a fachada mais ensolarada, que é o que dá o problema. Mas que, na verdade, esses brises reduziriam consideravelmente o impacto solar, né? Tá, mas e daí? Quem não colocou o Breeze? Ele desistiu no meio do caminho? Porque daí foi uma redução de custos do empreiteiro, do cliente, né? E assim, daí hoje eles... Cara, tá um puta debate sobre como é que vai resolver. Tipo, tanto o problema de vento, quanto Então, o põe o problema Breeze, solar. cara. Pois é, só que acho que é uma solução cara, não sei lá. O cara vai lá e põe aquele Breeze prateado, assim, né? Espelhadão. espelhado. Vamos potencializar mais. Tem um prédio em Chicago, chama A1, e ele foi o arquiteto, que foi o Edward Stone. Ele especificou e ele era um prédio muito simbólico pra época, né? Bastante alto. E ele fazer um troço bacana aqui, um revestimento legal, chique, não é só o Mies van der Rohe que gasta pra caralho em revestimento aqui nessa porra, entendeu? Vamos colocar um mármore Carrara aqui na fachada inteira, esfregar na cara da sociedade. Só que o mármore eles colocaram, tinha uma espessura bem fininha, né? Como eles fazem o revestimento da pedra. E ele não é apropriado para revestimento. E simplesmente começou a cair. Chovia mármore na cabeça das pessoas, isso? Chovia mármore na cabeça das pessoas. Eles tiveram que isolar, a polícia teve que isolar lá a calçada, lá pelas tantas, e que o troço caindo. Tiveram que trocar o revestimento inteiro do prédio para granito. Então, cuidado na hora E de foi especificar. caro isso? 80 milhões de dólares. Porra, que E como é que era o nome do cara? Edward Stone. Não. Esse é apelido que ele ganhou depois disso. Pode ser. Pode ser. O projeto é de 73, né? Uhum. Só que as obras, pra trocar todos os painéis que eles fizeram, então pro prédio ficar definitivamente pronto, ficou pronto em 92. Então foram tipo... Porra, 19 anos, né? Pra conseguir finalizar tudo, né? A gente falou do Rafael Vignoli em Londres, né? Que fez um prédio que, por bem ou por mal, se tornou icônico na cidade, né? E alguns anos antes foi inaugurado o The Shard, que é um prédio do Renzo Piano em Londres. É um prédio bem icônico no skyline da cidade, porque ele é o prédio mais alto da Europa Ocidental. E ele tem um formato triangular, assim, bem diferente de todos os outros arranha-céus ali da região. Pô, assim, pra você ter uma ideia, ele tem 310 metros, são 72 andares. Eu acho o prédio muito bacana, ele realmente se destaca e ele, pra quem não viu ainda, ele é um prédio piramidal, assim, né, uma base larga, o topo fininho, e ele são vários painéis de vidro que vários painéis de vidro que formam triângulos, assim, que são desconexos uns com os outros, criam uma forma bem interessante pro prédio. Só que ele tem vários probleminhas, assim, ele foi criticado. Pô, tava tão bonita a descrição, Gabriel, agora... Mas não é por essas coisas que ele está aqui, né? Primeiro que ele demorou horrores para ser construído. Os melhores prédios com problemas demoram bastante para ser construídos. Essa é a regra para você ser desses, para entrar nessa lista. E tem que estourar o orçamento, de preferência. E tem que ter vidro, pelo jeito. Vidro é essencial. Ou painéis metálicos brilhosos. Uma das grandes questões do The Shard é o tamanho gigantesco dele. Ele tá num lugar histórico de Londres. Então, antes da construção ser aprovada pela prefeitura da cidade, o projeto já tinha sido negado algumas vezes por instituições ligadas à preservação histórica da cidade. Porque é um trambolhão no meio da cidade. Assim, né? Enfim, o prédio acabou sendo aprovado e começou a... Mas esse bota fogo nas pessoas? Arremessa as coisas lá de cima, ele bota fogo, calor. Qual que é o poder dele? É água? É fogo? O poder dele tá ligado à reflexão, mais ou menos como os teus Também? amigos lá, o Vignoli, o Gary lá. Bom, deixa eu explicar mais uma outra coisinha. O prédio é um prédio multiuso, assim. Lá no topo tem um mirante lá, que você vê a cidade inteira, do caralho. Daí tem também acho que um centro de saúde embaixo, uns pavimentos institucionais. E nos andares mais altos funciona um hotel.
o Hotel Shangri-La. O que aconteceu? Quando o hotel foi inaugurado, foi um grande frisson, porque era um hotel muito luxuoso. E o barato do hotel é que os quartos são todos muito altos e com as paredes todas de vidro, para você poder ver a cidade inteira durante o dia, durante a noite. Como é o prédio mais alto da Europa Ocidental, você pode perfeitamente andar pelado no meio do quarto. Sim. Sem vizinhos. No meio do quarto, sem vizinhos, né? O quarto inteiro envidraçado. Imagina só a sensação de liberdade, Kazu. Não, deve ser fantástico. Acontece o seguinte: esses painéis de vidro que revestem o prédio, eles, para criar um astral mais bacana, eles se projetam para fora do prédio por alguns metros. Ok. E essa projeção permite para que outros hóspedes te vejam através do reflexo. Ah, funciona como o espelho pro vizinho. Pro vizinho. Então você imagina nas primeiras semanas de funcionamento do hotel, o pessoal sentindo aquela liberdade de estar lá nas nuvens, num quarto inteiro envidraçado, olhando para Londres. Fazendo as maiores sacanagens. Assim. E um dos primeiros hóspedes do hotel foi um repórter do The Wall Street Journal. Puta que eu pariu. Tipo, o pior convidado que podia ter, né? Então a notícia se espalhou rápido. Tô aqui, vendo a vizinha pelada aqui, Não. o vizinho pelado ali. Sim, no dia ele fotografou o vizinho e colocou no Twitter dele. Puta que eu pariu. E no dia seguinte tinha uma matéria no The Wall Street Journal. Então, pô, o pessoal do hotel lá se desculpou e tal, e falou que providenciaria cortinas. Não, e pior que esse deve ser o tipo da coisa que deve ter sido muito foda de resolver. Não, eu quero projetar esse painel de vidro pra fora, aqui, reunião. Não, mas a estrutura não dá. Como é que faz? Reunião. Resolve o problema lá. Beleza, tem os painéis de vidro pra fora. Que vai ficar lá no topo do edifício aguentando ventos de 300 km por hora. É. Tipo, Sim, ainda beleza. o vento pega o embalo no prédio do Vignoli lá, tiveram que mudar o cálculo. Ganha velocidade na curva. Mas enfim, diz que hoje em dia, se você for se hospedar no The Shard, no Shangri-La, Hotel Shangri-La, né? O recepcionista já te avisa. Fala, olha, mantenha de noite as cortinas fechadas para que você possa ter a sua privacidade. O outro prédio, que é o John Hancock Tower, né? Que fica em Boston, que é do M.I.M. Partners. Só não confundir com o John Hancock, que é o mais famoso, que é o de Chicago, né? Esse é o de Boston. E esse é de Boston. E também por um problema térmico, que parece que diagnosticaram depois, as janelas despencavam do prédio. Caralho. Despencavam, assim. Não, daí não é problema de arquitetura, né? Eu não sei, é até discutível isso, mas enfim, diz que era um problema também de carga térmica, mas ao todo 10 mil janelas foram trocadas. Nossa. E esse prédio tinha um outro problema de engenharia, na verdade, que todas as torres, né, elas chacoalham um pouco por uma questão estrutural, né? Tudo tem que ter a estrutura sempre tem que ter tem que trabalhar um joguinho. Só que essa era tipo barco viking, assim. Sabe? Tipo, vida louca, assim, chacoalhava pra caramba. Então assustava muito as pessoas que As pessoas tinham problemas de ficar tontas mesmo, né? vertigem. Não, e tanto que esse edifício daí, como eles tiveram que trocar todas as janelas, Todas, 10 mil janelas. tipo, o prédio ficou com vários tapumes, né? Tipo, enquanto tirava uma, não colocava, então eles sim. passaram a chamar, tipo, prédio tapume, um negócio assim, porque era... Tá, mas a galera continua enjoando lá dentro, né? Ah, sim, o vômito rola solto lá. Mas é que eu vi uma fotinha com os tapumes, eu até achei, que bonitinho esse prédio, com os quadrinhos de madeira. Eu também achei, que madeirite bacana. Outro edifício que teve um probleminha também é um arranha-céu que é chamado Beaton Tower, que fica na cidade de Manchester, na Inglaterra. A Inglaterra concentra erros, né? Por isso que eles têm um campeonato lá, né? O projeto ele é construído em 2006, é do arquiteto chamado Ian Simpson. Lá é uma torre do Hotel Hilton lá. E é um edifício relativamente alto na cidade. Na parte de cima, ele colocou como se fossem uns brises horizontais também, assim. Só que quando bate um determinado vento, em alguma velocidade específica, o prédio começa, tipo, a cantar, assim. Parece uma... Que lindo, Kazu. Não, é fantástico. E canta assim, sabe? Mozart, Chopin. Não, mas assim, cara, é bizarro. Tem vídeo no YouTube. Dá uma pitada. Parece, tipo, baleia, sabe? Tipo... Baleias. Nemo, assim. Baleias. Um baleiês da Dory. Da Dory. Cara, é impressionante. E é bem alto o som, assim. Tipo passarinhos migrando
buzinando pra lá, ou como é que é? Eram todos, assim. Porque, enfim, o inglês tem esse humor mais Tem um... sarcástico, assim, Aham. né? Daí criaram contas no Twitter. Então é o Angry Beaten e o Happy Beaten. Então os caras, tipo, botaram um carinha feliz, né? Então tem o Beaten triste e o feliz. Então tudo o que acontece é o Beaten, tipo, participando. Caralho. Pode acompanhar as contas deles no Twitter. Ok, então agora vamos passar pro clássico dos clássicos dos erros. Agora o Pera aí. momento mais esperado desse programa. Nós vamos descobrir por que o Calatrava nunca ganhou um Pritzker. Mas ele ganhou uma Golden Medal. Pois é. Não, ele ganhou vários prêmios. Continuam premiando, não sei por quê. Mas na verdade eu tava lendo umas reportagens, assim, que o Calatrava também é um dos arquitetos que as pessoas mais gostam de falar mal. Tipo, na atualidade. E os outros arquitetos geralmente rolam uma... Cara, bullying arquitetural. rola, tipo, será? certa preservação, tipo, a Calatrava... Não, mas então vamos cancelar o restante do programa, então. Não, mas a gente vai falar mal também. Então, o Santiago Calatrava deve ser um cara que não deve ter mais seguro. A Ninguém pólice, mais, é verdade. a pólice dele deve ser impagável, assim, sabe? Contra processo. O cara é o merdeiro do mundo arquitetônico, né? Não, e tem sites, assim, falando dos erros dele. Sites Tem. específicos falando de erro do Calatrava, assim. Cagadas Santiago.com. É, assim. tipo Galera isso. fica puta e faz sitezinho, assim, sabe? Caralho. Contra ele, assim. Mas, assim, só pra falar das coisas mais recentes, A mais... lista é gigante. Isso é verdade. Mas, assim, o problema clássico do Calatrava, só pra começar, é conta, né? Sim. Orçamento. De dinheiro, né? Dinheiro. Isso. O orçamentista dele é péssimo. Tipo, tudo do dobro pra triplo do valor inicial estimado. É. O que tem de muito legal no trabalho deles exatamente são as formas, né? As construções, assim, o formato, essa... Não, como é a que eu posso falar? plástica dele, A a plástica. plástica é fantástica, assim, é muito impressionante, realmente, assim, a fotografia das obras são muito bonitas, né? Começar falando alguns casos aqui. Vamos lá. A Cidade das Artes é a menina dos olhos dele. Porque, tipo, é um complexo gigantesco com várias obras, todas dele, né? Então, as obras mais emblemáticas dele estão lá. Enfim, é um laboratório pro cara, né? Esse projeto consumiu 15 anos de trabalho do Calatrava. E o Calatrava nasceu em Valência. Uhum. Então, é a cidade cidade natal natal dele, assim, sabe? Eu imagino que ele deve ter um carinho bem especial por esse projeto, né? Então, o que aconteceu? Em 1991, ele venceu um concurso para desenhar uma torre de telecomunicações numa parte do terreno. Em 96, 5 anos depois disso, o governo de Valência mudou de ideia e alterou o programa completamente. E daí o Calatrava substituiu essa torre de telecomunicações por edifícios dedicados à música e às artes cênicas. E daí essa merda tá caindo inteira. Não, na verdade, os maiores problemas, assim, são na cobertura, né? O telhado começou a voar. Levantou voo. Além disso, eu sei que teve um problema com o palco, também o complexo ele inundou. Claro que isso é questionável se são problemas de arquitetura ou de execução, né? Mas aquilo que o Kazu falou, assim, muitas vezes o que eles alegam é que o projeto é inexequível, né? Não existe tecnologia, talvez, disponível para aquilo ou como executar aquele formato. E ele foi processado pelo governo de Valência, muito porque eles afirmam que ele não estava lá para fazer a supervisão disso, né? Propôs a porra louca lá, tipo, falou, beleza, tchau. Não, é o seguinte, um tempo atrás eu vi um depoimento de um deputado lá, um político. Esse cara tem um site, né? Esse cara montou o site. Montou o site contra o Calatrava. E o cara falou o seguinte, que o Calatrava recebeu algo em torno de 94 milhões de euros pelo trabalho. E, tipo, a ópera lá da Cidade das Artes tem 150 lugares com a visão obstruída. Então, tipo, o cara pergunta, pô, valeu a pena? Por que a gente pagou tão caro pro arquiteto, né? Isso é o básico, né? Você não colocar dentro de uma ópera lugares obstruídos, né? O Museu de Ciências, que fica no mesmo complexo, foi projetado sem saída de incêndio e elevadores para pessoas com necessidades especiais. Na verdade, acessibilidade é um problema constante nos projetos dele, assim, não é o primeiro que tem essa crítica. Mas esse também não foi o primeiro processo que ele passou. Em 2008 também a cidade de Veneza processou ele por uma ponte que ele fez, e era a primeira ponte que era feita em Veneza depois de 100 calhamaçada anos, assim. Era só as pontes clássicas lá, tipo, velhonas, e falou assim, não, agora vamos fazer uma parada legal aqui, né? Cara, não, e o seguinte, em Bilbao, ele fez outra ponte lá, e ele fez a ponte com o piso inteiro de vidro,
bacana, né? Porque daí não precisava ter iluminação por cima. Aqueles cabos bacana que ele gosta de inventar iam ficar limpos de qualquer iluminação, qualquer interferência e tudo. Então, ele fazia aquela iluminação por baixo do vidro. Só que, cara, tipo... Bilbao chove bastante. Neva. É. Às vezes neva. E diz que a prefeitura teve que pagar mais de 50 pessoas que sofreram quedas lá. Tiveram que indenizar mais de 50 pessoas que sofreram quedas, que chegaram a quebrar quadril, perna e tudo, sabe? Não, e sabe que nessa aí, depois ele processou a prefeitura de Bilbao, Não acredito. porque contratou um outro cara pra consertar os problemas dele. Então, Mas ele perdeu. ele perdeu. É porque ele alega que, na verdade, houve alteração Na estética, né? no projeto dele. Sim, porque o bacana do cara era o piso de vidro. Uhum. E daí a solução adotada foi colocar um piso de borracha em cima do piso de vidro. Super super Não, técnico. e teve um dia aí que o piso de borracha voou também e acabou quebrando mais umas coisas. Tipo, é um terror, sabe? Os argentinos que se cuidem com a ponte de la Mujer. Lá. Vai que ela sai girando sozinha. Mas também não para por aí, né? Não. Tem um bem recente também lá em Nova York, que teve a inauguração adiada, assim, Cara, 7 anos. Assim, sabe? tipo, sempre dava problema. Além dos problemas de projeto, né? Que ele se aproveitou de algumas coisas dos prédios vizinhos, né? Tipo, grudou nas divisas pra ter ventilação com o prédio vizinho, que o dele não tinha, pra não mexer na parada dele. Tem uma bodega chamada Icios. É uma vinícola. E aí essa cobertura também vive cheia de goteiras e infiltrações. Pô, na vinícola, né? Precisa ter temperatura e umidade controlada. Porque eles tentaram várias soluções para impedir que houvesse infiltrações de goteiras e a conclusão foi que era um problema de projeto, que a cobertura não foi exatamente desenhada de uma maneira eficiente. Então sempre vai ter goteira rolando lá. Cara, você acha que essa cobertura não foi projetada de maneira eficiente? Você precisava ver o centro de conferências em Oviedo, lá na Espanha. O prédio já era feio. Pô, nem valia a pena. Nem Então. valia a pena. A cobertura sofreu um colapso e caiu metade da estrutura inteira do troço. Caralho, sério? Sério. E o nosso amigo foi processado. Sério? Sério? E Como ele foi condenado a pagar 2,96 milhões de euros. Quase 3 milhões de euros pro dono do lugar. Não, sério, não tem como segurar o Calatrava, assim. Tipo, não tem uma seguradora, que é a Allianz lá, assim, vamos... Isso aí. Cariocas, Museu da Manhã, cuidado. Se preparem. E o Calatrava dá uns negócios assim, só estão indo atrás do dinheiro do meu seguro e tal. Não, assim, já que a gente tá falando mal também, porque daí tem várias acusações aqui, dizendo, principalmente na questão com o governo de Valência, dele também ter recebido grana por fora e tal, mas acho que a gente não vai, isso é um outro problema, a gente tá falando só de arquitetura aqui. Pois é, e Valência, assim, a cidade natal dele esse projeto de Valência era uma coisa assim, tipo, eles foram na onda de Bilbao e eles queriam fazer colocar a Valência no mapa cultural do mundo, né? A cidade fosse um outro polo cultural. O lugar é muito bonito pelas construções do Calatrava, mas pelo que eu vi, assim, milhões de euros, assim, jogados fora, um monte de projetos contratados que não foram construídos, mais milhões em reformas para consertar os problemas de projeto. Isso é uma reclamação também, porque muitas das coisas exigem uma manutenção e gastos muito frequentes. Inclusive, nessa ponte de Veneza, o Tribunal de Contas teve que entrar lá para discutir a questão, porque eles comentam que, sabe, além da ponte ter tido alguns problemas de instabilidade mecânica, de ter demorado, e mesmo depois de inaugurada, ainda tinha sérios problemas assim para serem resolvidos, que assim, o custo da ponte que estava em 4 milhões de euros foi para 10 milhões de euros. Outra questão é que vai exigir de Veneza, tipo, um custo de manutenção constante pra sempre, forever and ever, né? que é muito caro, assim. Então eles tiveram que daí processaram também o Calatrava e a equipe, mas... Cara, deve ser bom ser advogado do Calatrava, né? O cara tem que cobrar bem pelo projeto mesmo. Você tem na cota do orçamento que ele faz, sabe, a gente fazendo conta do escritório, assim, como é que eu vou cobrar esse projeto? Daí você faz uma conta pra... BDI. Tantas horas, beleza, ele, processo. Só pra concluir, porque assim, a gente fez esse programa pra... a gente ficou com medo de fazer esse episódio pra parecer muito ficar apontando o dedo e erro cagada dos outros. Mas como essa galera é famosa, então não tem tanto problema, né, eu acho. O Calatrava, por exemplo, como foi muito processado, ele deve saber que machuca. Ele não vai processar a gente, né? Não, Por falar mal dele. Toda a inovação, às vezes tecnológica ou formal, principalmente, né, quando a gente trata de arquitetura,
ela sempre tem uma chance de acontecer erros, né? Bastante chance, na verdade. Bastante. Então, assim, eu acho que faz parte do processo evolutivo da gente desenvolver uma arquitetura melhor, né? A gente sempre, assim, já citou, por exemplo, a Vila Savoie, que tinha sérios problemas de goteira. O Frank Lloyd Wright, da Casa da Cascata, também tinha alguns problemas estruturais e tal. E, na verdade, assim, eram caras que estavam explorando novas tecnologias ou explorando novas... Vanguardistas, né? O Calatrava, eu acho que ele é muito vanguardista, na verdade. Isso, exatamente. Então, assim, só que quando você se põe numa condição de explorar novas maneiras de utilizar as coisas, ou, né, formatos, ou, enfim, tecnologias, sempre tem um pouco desse risco, porque nunca alguém tinha feito aquilo antes. Então, pode acontecer alguns erros. Mas eu acho que, de alguma maneira, também funciona para a evolução, né? No caso do Le Corbusier e do Frank Lloyd Wright, evoluíram a arquitetura, né? E foi graças a eles e alguns outros arquitetos que isso foi possível, que a arquitetura conseguiu criar uma nova história, pensar, né, diferentes maneiras. Eu tenho minhas dúvidas se o Calatrava pode ser essa... Fazer escola, né? Mas só o futuro vai dizer, né? Agora, tem erros que nem você citou de pontos cegos, de acesso para portadores de necessidades especiais, que aí eu acho que são erros que não tem nada a ver, você não tá nem indo para vanguarda nenhuma. É um erro de projeto clássico, né? Daí não tem como justificar, né? Aí paga o processo. Tá, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês souberem de outros erros dos Star Architects, por favor, nos enviem. Não esqueça de acompanhar nosso trabalho no blog, arquipapo.com.br. Temos também a página no Facebook do Arquipapo. Curta lá e obrigada! A gente tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Vignoli e do Calatrava. A gente deu essa oportunidade para eles se defenderem, mas infelizmente a gente não teve retorno.